Então, nesse processo 508, 33, 51, 89, retomando o depoimento do senhor Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, com a palavra a defesa do acusado. Quais acusados mesmo, doutor? Carlos Albeiro, Newton Prado e Luiz Pereira. Roberto Tá. Pereira. Então, só concluindo, o senhor disse então que todas essas pessoas que trabalhavam da operacionalização desse contrato não tinham conhecimento de que se tratava de um contrato para encobrir pagamento de propina, e aí eu só concluo perguntando para o senhor se é por isso, por eles não estarem envolvidos e não serem coniventes com isso, que o senhor nunca os mencionou no Não, eu os mencionei sim, porque, como eu disse, esses processos passam na mão de diversas pessoas, né? Eles não eram cientes a que isso se destinava e por que isso se destinava, né? Eu era o presidente da companhia, tinha poder para assinar e tomar essas decisões, e assim o fazia, de modo que isso daí não era discutido. Eu não posso aqui garantir que ninguém soubesse nada ou que não tivesse uma forte desconfiança a que isso se referia, mas não eram decisões da alçada deles. Tá certo. Obrigado, excelência. outros têm perguntas? Outros defensores têm perguntas? Então, esclarecimento do juízo aqui muito rapidamente. Senhor Augusto, o senhor mencionou da existência desse clube das empreiteiras. Pelo que eu entendi, então, nesse clube havia, nessas reuniões, a definição de quem ia ganhar qual contrato da Petrobras. Sim. O senhor mencionou que as outras empresas dariam cobertura não concorrendo. Não, dariam cobertura, algumas não concorrendo, algumas concorrendo, apresentando preços superiores a o que a indicada a vencer informasse. A definição feita no Clube das Empreiteiras era repassada para os diretores da Petrobras? A definição de quem ganharia, acredito que não, mas a definição das empresas que deveriam participar de determinado certame, sim. Eram passadas para quais diretores? Para o Paulo Roberto e para o Renato Duque, já que os dois tinham poder de definir a lista final de convidados. Efetivamente, nas licitações da Petrobras, eram convidadas essas empresas previamente definidas? Na grande maioria das vezes, sim. A sua empresa, melhor, a empresa que o senhor representou, que era a Cetal, isso? Sim. Ela, nesse, vamos dizer assim, esquema de cartel, ela ganhou quais contratos, especificamente? Nós ganhamos o contrato de interligações da Repar, que era a Araucária, e ganhamos um contrato de 2 plantas de gasolina na Replan, que é a refinaria de Paulínia, em consórcio com MPE e Mendes Júnior. Houve reuniões desse clube das empreiteiras definindo essa empresa, a Cetal, como ganhadora desses certames? Sim, houveram. A lista, vamos dizer, ou o rol de empresas que iriam participar desses certames é o mesmo daqueles que foram convidados depois na Petrobras? Sim. Era a condição de funcionamento, então, vamos dizer, desse clube das empreiteiras, que fossem convidadas apenas as empresas previamente definidas? Sim. Isso aconteceu a partir de quando, o senhor mencionou? A efetividade disso começou talvez a partir do ano 2004, final de 2003. A Engevix participava desse clube das empreiteiras, o senhor mencionou a partir de determinado momento apenas. O senhor se lembra mais ou menos a partir de qual época? Acredito que 2006 a Engevix participou, iniciou sua participação. Consta aqui nos autos uma referência a contratos da Engevix na Repar. O senhor tem conhecimento, consórcio Scanca e Engevix para obras relativas a Repar. O senhor mencionou também que a Cetal ganhou obras nessa Repar.
O senhor tem conhecimento se essa definição foi na mesma época, se esse consórcio também foi definido como vencedor pelo clube nessa mesma época que a CETAL? É provável. É provável, mas provável por quê? É provável porque as discussões aconteciam em pacotes, essas licitações aconteceram mais ou menos na mesma época. Né? Então, eu não sei precisar exatamente em que reuniões essas foram discutidas e quem ficou com o quê, né? Até porque, como eu disse, a grande preocupação que cada um teria dentro dessa reunião é saber que obra deveria trabalhar por si e que compromisso havia assumido para apresentar uma proposta de valor superior. Mas pela proximidade das contratações, eu posso dizer que é muito provável. Consta também que a sua empresa ganhou, o senhor acabou de mencionar, ganhou dentro desse esquema de Clube das Empreiteiras uma obra na Replan, isso? Sim. Consta também na acusação que é referência que a Engevix também ganhou em 2009 obras nessa refinaria Paulínia, né, Replan. Sim. O senhor tem conhecimento se isso foi também objeto desse fatiamento, dessa definição prévia dentro desse Clube das Empreiteiras? O nosso contrato na Replan aconteceu numa fase anterior. De modo que nessa questão da Replan, talvez isso não tenha acontecido simultaneamente. Eu não saberia dizer se este contrato da Engevix da Replan fez parte dessa discussão. A CETAL não participou das obras da Renest? Não participamos. Por qual motivo? A Renest ficou reservada às principais empresas que faziam parte do clube, de modo que as licitações da Renest foram disputadas e contratadas somente por essas companhias. Quais eram essas principais empreiteiras, então? Eu tenho tudo muito detalhado no meu termo de colaboração, mas talvez possa esquecer alguém, mas entre eles eram o Debreche, o TC, o Queiroz Galvão, o Camargo Correia. Talvez possa estar esquecendo alguém. Tem uma informação, consta nos autos aqui, que a Engevix teria ganho obras também da Renest, mas ela não se incluiria nesse rol de principais empreiteiras. Não sei responder. Há um registro aqui nos autos, na imputação, de contratos entre a Engevix e uma empresa que seria supostamente controlada pelo senhor Alberto Chefe, a GFD Investimentos. Isso em 7 de janeiro de 2014, ainda no ano passado. O senhor sabe o motivo do pagamento desses valores nessa época? Não, senhor. Também é uma referência aqui a um contrato da Engevix com a Costa Global em 2013. Também o senhor não tem conhecimento? Não, senhor. Era uma regra definida dentro do grupo esse pagamento de valores aos diretores? Sim. Era uma regra, eu não vou dizer que era uma regra do clube, eu diria que era uma regra institucionalizada para se trabalhar com a Petrobras. Todas as empreiteiras pagavam? Todas as empreiteiras pagavam. O senhor mencionou... Eu nunca soube de nenhuma que não pagasse. O senhor mencionou no que recebia tanto o senhor Paulo Costa e o senhor Renato Duque. Para ficar claro, depois o senhor fez algumas especificações em relação ao senhor Alberto Youssef. O senhor Alberto Youssef também era responsável pela intermediação em relação ao Renato Duque? Não. Como que o senhor pagava o senhor Renato Duque? O senhor Renato Duque, os valores foram discutidos
com ele, e os pagamentos foram feitos com depósitos numa conta no exterior ou em dinheiro aqui no Brasil. O senhor mencionou que era em cerca de 1% do valor do contrato. Isso era 1% dividido entre a diretoria de serviço de abastecimento ou 1% é apenas para uma diretoria? 1% para a diretoria de abastecimento. E para a diretoria de serviço? Esse valor era superior. Eu diria que talvez, no nosso caso, quando discutimos, era algo próximo a 2%. O senhor, quando discutiu essas questões com o senhor Alberto Seff, ou quando o senhor teve esses contatos com o Alberto Seff, o senhor conheceu mais pessoas do escritório dele, da empresa dele? Eu tive no escritório dele algumas vezes, tinha algumas pessoas que trabalhavam lá, mas praticamente não conheci, vi. Fui apresentado à pessoa que cuidava. Essas tratativas do pagamento da propina, definição dos meios, o senhor tratou isso só com o senhor Alberto Seff ou com mais alguém do escritório dele? Só com ele. Tem uns nomes aqui na denúncia. Valdomiro de Oliveira, o senhor conhece? Não sei responder, excelência. Eu conheci uma pessoa que cuidava da MO e da rigidez, que foi a qual eu tive os primeiros contatos para a assinatura do contrato, e também foram muito poucas vezes, sinceramente eu não lembro o nome. Carlos Alberto Pereira da Costa. Não. Enivaldo Quadrado. Não conheço. Eu já ouvi falar, mas não conheço. Só para deixar claro aqui, essas notas fiscais emitidas por essas empresas que o senhor mencionou, Mo Consultoria e Empreiteira Rigidez? Sim, senhor. Sim, senhor. Os serviços previstos nas notas foram prestados? Não, senhor. Isso era para dar cobertura ao pagamento apenas? Sim, senhor. Bom, eram esses esclarecimentos do juízo. Excelência, eu queria fazer uma parte. Já que a pergunta não aconteceu, mas eu queria, lendo a defesa da Engevix, apresentada pelo escritor Pitombo, é questionada a minha delação, como se eu tivesse sido forçado ou obrigado a fazê-la. E eu quero registrar aqui, primeiro, que fiz de livre e espontânea vontade, sem nenhuma pressão ou coação. O senhor mesmo me chamou aqui, perguntou, fez essa mesma pergunta, e eu lhe respondi. E para esse escritório, ele era nosso escritório, ele iniciou a nossa defesa. Mas aí, veja bem, é melhor o senhor não discutir assuntos que foi discutido com o seu advogado anterior, não é o caso aqui no mas para eles eu também fiz a colocação de que havia feito a delação por minha livre e espontânea vontade. Certo. Mas é isso, né? Então tá. Então declaro encerrado o depoimento.